programa de hoje, vamos conversar com três professores que são pesquisadores do Observatório das Metrópoles. Vamos, começando pelas damas, né? Eu apresento aqui a professora Maria do Livramento Clementino, que é professora da UFRN. Bem-vinda, professora, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, é um prazer estar aqui com você e queria cumprimentar os meus colegas Marcelo Ribeiro e Juciano Rodrigues e agradecer desde já pela oportunidade dessa conversa. Perfeito. Seja bem-vindo também, professor Marcelo Ribeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Robson. É um prazer também poder compartilhar aqui essa conversa contigo e com os meus colegas, a Maria do Livramento e o Juciano Rodrigues. Prazer, Juciano Rodrigues, professor também da UFRJ. Bem-vindo ao Espaço Cidadão. O prazer é meu, Robson. Agradeço o convite. E para mim vai ser, mais uma vez, um enorme prazer compartilhar aí as discussões sobre as metrópoles brasileiras com os meus colegas, Marcelo e a minha querida professora Maria do Livramento. É um time de peso. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante que vai nos trazer reflexões fundamentais sobre os destinos, os rumos do Brasil, da organização, né, e do desenvolvimento de políticas públicas no país inteiro, e também tem preocupado a muitas das prefeituras pelo nosso país. Eu inicio com a professora Livramento, começando pelas damas, né, pedindo que a professora faça suas reflexões iniciais em relação aos resultados do censo do IBGE 2022, divulgados já definitivamente cerca de um mês atrás. Bom, o IBGE iniciou, né, a publicação, a divulgação dos primeiros dados do censo de 2022. Como a gente sabe, o censo tem mais de 70 questões, mas esses primeiros resultados equivalem a muito, digamos assim, a um percentual ainda muito pequeno em relação a, digamos assim, à divulgação dos dados que serão sequenciados a partir de agora. Como nós já sabemos, e você acabou de colocar, o censo é uma ferramenta muito importante. Os resultados dessa pesquisa, ela é de maior interesse para o nosso país. E eu diria, digamos assim, por três grandes razões. A primeira é porque nós vamos ter... Essas razões, professora, se puder ficar um pouquinho mais para o centro aqui da nossa telinha, tudo pronto, bem. perfeito, está ótimo. Então, quais são essas três principais razões, né? Pode falar. Pronto, como eu estava falando, digamos, uma das primeiras dessas razões é porque o que sai do censo, né, a gente poderia considerar como sendo um retrato do Brasil atual, né? Então, nós vamos ter a oportunidade, depois desses 12 anos, como todos sabem, o censo era para ter sido realizado em 2020, porque a pesquisa é decenal. Houve os problemas que nós não vamos mais aventar agora em relação ao governo passado, que não autorizou a realização do censo ou não proveu os recursos necessários ao IBGE para isso. E só agora nós pesquisadores e a sociedade em geral, vai ter a oportunidade de fazer essa reflexão em cima de dados tão importantes que são os dados estruturais, digamos assim, e que mostram a realidade de hoje e as tendências da sociedade brasileira para o próximo decênio. A segunda questão importante do censo, da divulgação dos dados do censo, porque eles nos permitem, e são, digamos assim, são dados muito importantes para a formulação de políticas públicas, né? Então, os resultados do censo, eles orientam, digamos, o resultado, a formulação das políticas públicas no país. E uma terceira questão que me parece muito importante é porque
também o censo demográfico, ele é fonte de dados para subsidiar os direitos sociais, ou seja, ele revela a gravidade, eu diria, do fosso da desigualdade que o país vive hoje no nosso país, certo? Então, eu acho que essas três questões são questões muito importantes e que merece que a sociedade fique atenta aos resultados que, a partir de agora, serão divulgados, provavelmente até o final de 2024, né? Quando realmente eu acredito que todo o censo estará nas mãos da sociedade e para nós pesquisadores como uma matéria-prima da maior importância, uma vez que a nossa tarefa é de refletir sobre o Brasil. E nós aqui, nós três, temos né, a trajetória de pesquisa, de pensar a cidade brasileira, as metrópoles brasileiras, né? E particularmente hoje, no Observatório das Metrópoles, que nós estamos muito empenhados em trabalhar digamos, questões relacionadas ao direito à cidade e à reforma urbana. Sem dúvida, né? Importantíssimo. Eu gostaria de ouvir um pouco o professor Marcelo Ribeiro com as suas considerações iniciais, né? Qual o impacto que nós temos, né, de um atraso, né, no censo, né? Isso de caso pensado, como a gente fala no popular, né, que não houve prioridade do governo Bolsonaro, lamentavelmente, em cumprir a tempo com os prazos que requerem a realização de um censo que deveria ter sido divulgado 2 anos atrás, né? E aí, nas suas considerações iniciais, falar também sobre a importância desses novos dados, né, o que vai nos apontar, sem dúvida, novos rumos para o nosso Brasil. É, é muito importante a gente considerar que assim, o censo demográfico é o principal levantamento de dados que existe no Brasil. Ele é o principal levantamento pelo tipo de dados que é coletado, né, que permite satisfazer a esses objetivos que a Maria do Livramento mencionou, né, principalmente no que se refere à possibilidade de realização, de formulação de políticas públicas. Mas ele é super importante porque é o único levantamento de dados que nós temos no Brasil que tem uma cobertura nacional e consegue obter dados de todos os municípios do país, né? E em algumas circunstâncias, a gente consegue, inclusive, obter dados dentro dos municípios, né? Dos distritos de cada município. Então, é uma coleta de dados assim, substantiva, né? Por isso, ela é a principal coleta de dados, tanto pelo caráter dos dados existentes, quanto por essa cobertura nacional que é feita numa escala de muito detalhamento. Então, gostaria de frisar esse aspecto. É bem verdade que o governo passado ele não deu nenhuma prioridade em relação ao censo demográfico, à sua realização, né? Era para ter ocorrido em 2020, não ocorreu em 2020 em função da pandemia no primeiro momento, né, que se instalou no Brasil também, mas em 2021 não foi realizado porque não houve liberação de recursos para uma operação dessa complexidade e que é, de fato, uma operação muito cara, né? Mas vale ressaltar também que a ausência dessa prioridade já havia sido manifestada desde o começo do governo, quando o IBGE foi alocado no Ministério da Economia, né, sob o comando do Paulo Guedes, e na própria posse da presidente do IBGE na ocasião, o Paulo Guedes questionava por que o Brasil realizava um censo demográfico. Porque se tinha que realizar o censo demográfico, tinha que ter no máximo 10 questões. Né? Por que querer saber da existência de pobreza que existe no país, coisa que o censo nos permite avaliar e verificar em escala de cada município do país. Então, desde aquele momento já havia sim uma orientação, né, desse governo em não priorizar a realização do censo demográfico, porque, de fato, na medida que a gente não tem capacidade de conhecer a realidade, a gente também não tem condições de transformá-la, né? E o censo é um elemento importante nesse sentido, né? E felizmente, pelo empenho dos técnicos do IBGE, uma atuação também muito forte da academia em apoio ao próprio IBGE,
o STF ele obrigou a realização do censo demográfico, fazendo com que o governo liberasse recursos. Portanto, ele ocorreu nessas condições em 2022, mas mesmo assim, apesar dos percalços, o censo ainda se coloca como esse censo de 2022 ele tem muitas qualidades e eu acho que nós vamos poder aproveitar muito dos seus resultados para poder entender o país que nós temos hoje e pensar no país que a gente quer construir para o futuro. Sem dúvida. Podem deixar os microfones ligados permanentemente e vamos agora ouvir as considerações iniciais do professor Justiano Rodrigues, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também faz parte do Observatório das Metrópoles, né, a respeito do censo 2022, que acabou praticamente, né, saindo quentinho do forno, né, com muitas informações importantes. Bom, eu acho que não sobrou muita coisa para eu falar diante dessas excelentes explanações iniciais do professor Marcelo e da professora Livramento. Então, me me resta fazer aqui um relato pessoal. Eu fui recenseador em 2000, né, quando eu era estudante universitário, eu fazia economia, e ali eu despertei, né, desde então, para a importância do censo demográfico, para tudo isso que já foi colocado aqui pelos colegas, né? E desde então eu passei a entender o censo como um instrumento estratégico para o país, para as políticas públicas, como já foi colocado, né? E eu diria mais, né? No atual contexto, o censo assume uma importância ainda maior, né? Porque a partir dele, né, a partir dos resultados do levantamento que foi feito com atraso em 2022, mas foi feito com sucesso, a meu ver, né, que nós vamos vamos entender esse país e o tamanho, como colocou o Marcelo, o tamanho dos desafios que a gente vai ter que enfrentar, né? Então, é importante para o desenho das políticas públicas em todas as escalas, né? E aí eu reforço o que o Marcelo falou, o fato do censo ter uma cobertura nacional e o fato dele ter informações detalhadas quase que a nível da quadra, né, nas áreas urbanas, é fundamental para a construção de praticamente todas as políticas públicas e para a garantia dos direitos sociais que estão na nossa Constituição, né? Desde a política habitacional, a política de saúde, de educação, e um tema que, para mim, é mais caro, que é a política de transporte e mobilidade urbana, né? Então, Sim. o censo é fundamental para isso, e, nesse sentido, esse censo de 2022 ele assume essa importância, eu diria que até inédita em comparação com os outros censos, porque é aí que vai mostrar o tamanho do desafio que a gente tem que enfrentar, não só para o desenvolvimento do país, né, mas também para a reconstrução do país depois de 4 anos de desmonte de diversas políticas públicas. Sem dúvida, em diversas áreas de governo, né? Meio ambiente, educação, saúde e tantas outras, né? Até a política de vacinação, pasmem aqueles que tenham um mínimo de consciência. O censo, na verdade, ele é um raio-x do Brasil, né? Muito importante para que a gente, né? Como é que você vai construir qualquer coisa se você não sabe quem somos, quantos somos, onde estamos, o que fazemos, né? E a situação de cada um. E eu gostaria de ouvir a professora Livramento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre qual é o ponto que a professora, e eu vou ouvir também cada um sobre isso, o ponto que a professora considera mais importante dos resultados do censo divulgado em 2022, e posteriormente eu vou querer ouvir a todos e todas a respeito de uma outra questão muito importante que tem preocupado prefeituras, diversas prefeituras pelo Brasil inteiro, que diz respeito à questão da diminuição da arrecadação de alguns municípios, o Fundo de Participação dos Municípios, que recebe uma parcela para gerir as suas questões, né, que é proporcional à população, à contagem da população, que também, entre outras coisas, é feita pelo censo. Então, começando pela professora Maria do Livramento, qual o principal ponto que a professora poderia destacar em relação aos resultados que chegam com esse novo censo? Robson, pensar no principal ponto, a ideia do principal ponto,
é uma ideia muito relativa, depende muito da perspectiva, no nosso caso, da perspectiva do pesquisador, né? Porque, a rigor, o censo ele nos traz questões muito importantes, certo? Então, eu vou listar rapidamente alguns desses pontos que eu considero importantes e, havendo um tempinho, eu vou dizer quais são os pontos, ou pelo menos 2 pontos, que me parece que são importantíssimos para o nosso trabalho no Observatório das Das Metrópoles, metrópoles. certo? Então, veja, a primeira coisa é, como eu falei, o censo nos mostra um retrato do Brasil de hoje, certo? Então, ele nos mostra as mudanças que o Brasil vivenciou intensamente nos últimos 10 anos. E nos mostra algumas tendências que são gerais, né? Então, ele nos mostra, por exemplo, que nós estamos numa fase de aceleração da nossa transição demográfica, certo? Então, essa é uma questão importante que, digamos assim, que é uma questão vital para a discussão na demografia, certo? Entre os Só demógrafos. explicando para quem não sabe, né? É que mede a questão da faixa etária da população, né? Exatamente a Um ver, período mais produtivo de idade, ou de estudo, ou idade escolar, ou idade de isso, trabalho das né? pessoas, e me parece que a gente talvez tenha perdido, ou tenha correndo o risco de perder, né? Digamos assim, o que se chama de janela, acho que é janela etária, se não me falha a memória, né? Uhum. Acho que é janela etária, Bônus demográfico. janela demográfica, né? Janela Bônus Demográfico. demográfico. isso. Bônus demográfico, Bônus Bônus isso. demográfico. demográfico, né? Então, fala um pouco, explica um pouquinho sobre isso, professor, para quem não conhece ainda, que é muito Tá, importante. bom, então veja, quer dizer, que uma das grandes tendências, quer dizer, por exemplo, o Brasil, hoje, o censo divulgou que nós temos 203 milhões de habitantes, né? Era esperado que tivéssemos em torno de no mínimo 207 milhões, né? Considerando que nós tínhamos 196 milhões no censo de 2010 e que as estatísticas continuadas do Ministério da Saúde, que veem a relação entre natalidade e mortalidade, indicava que o Brasil tinha um saldo líquido de população, de novas populações, de 17 milhões. Então, esse resultado, digamos assim, foi aquém, digamos assim, do esperado, né? Então, digamos assim, a natalidade, né? Nós estamos numa fase, já vínhamos desde os anos 50, num processo de crescimento da natalidade abaixo do nível de reposição, né? De 50, não, a partir do censo passado, porque os demógrafos nos informam que o nível mínimo de reposição da natalidade seria que cada mulher tivesse 2,1 filhos. E hoje, esse nível de reposição, o censo 2022 nos mostrou que o Brasil hoje tem 1,7, quer dizer, as nossas famílias estão procriando menos, né? Então, isso significa que a natalidade decresce e, por outro lado, né, o processo de envelhecimento da população também aumenta, né? Então, genericamente, digamos, essa seria, ou no grosso modo, seria uma das explicações para isso, E né? que, entre outros problemas, já se pode pensar num futuro, daqui a poucas décadas, em problemas junto à previdência social. Se tem E, menos bom, com pessoas certeza, trabalhando quando a e gente mais diz que pessoas orienta a política envelhecendo, né? pública, quando a gente diz que o resultado do censo orienta a política pública, ele está nos dizendo que o processo de envelhecimento do Brasil foi acentuado e que a esperança de vida ao nascer já está em 75 anos de idade, aumentou bastante, certo? Então, são questões que precisam estar, digamos assim, sendo observadas continuamente, por exemplo, por aqueles que formulam as políticas públicas e, particularmente, a política social, certo? Isso. Mas, como eu lhe dizia, eu tenho outros pontos. Então, eu acho que o censo, para os nossos estudos do observatório, ele nos mostra questões que são de suma importância. Nós temos de rever a discussão da metropolização do Brasil,
certo? Porque várias cidades, grandes cidades, capitais ou regiões metropolitanas, tiveram crescimento populacional na sede, ou seja, no polo metropolitano, reduzida. Então, a capital que teve a maior perda de população no Brasil foi Salvador, né? Então, acho que cerca de 10 regiões metropolitanas no país tiveram redução de população no polo metropolitano, ou seja, na sede, no município principal. Então, essa é uma questão que nós, no Observatório das Metrópoles, temos de pontuar e agendar para a nossa discussão, para compreender a existência desse fenômeno. Por outro lado, o censo ele nos indica, ele traz um recorte territorial novo, que também é muito importante para os nossos estudos no Observatório das Metrópoles, porque ele indicou o fortalecimento das concentrações urbanas, né? Ele traz esse recorte territorial que, para nós, seria uma espécie de matéria-prima para novos estudos e para modelos de análise, não só da sociedade, mas de como a população se distribui no território nacional, ou seja, por que está sendo distribuído no território nacional de determinada maneira. Então, são pautas, digamos assim, que nós, do Observatório das Metrópoles, temos de estar atentos, né? E estamos em discussão dessa questão e está no nosso horizonte, na nossa agenda 2023, 2024. Perfeito. E ainda para finalizar e deixar um espaço para os meus colegas, eu queria levantar aqui uma questão que você levantou há pouco, que é da maior importância, é a necessidade de rever o Pacto Federativo. Porque o censo indicou que 2.300 dos 5.500 municípios do Brasil perderam população. Certo? Então, essa é uma questão importante na discussão do Pacto Federativo, no que significa a redução do tamanho dos municípios, né? Então, se você considerar um estado como o Rio Grande do Norte, que é o nosso estado, o meu e o seu, né? Aonde mais de 80% dos municípios são pequenos, ou seja, não tem 20 mil habitantes, né? O que significa para um país de dimensão continental para o Brasil, como o Brasil, manter essa estrutura político-administrativa municipal que foi posta pela Constituição de 88, certo? Perfeito. E, para mim, coloca uma pauta nova, que você já colocou, a questão do FPM, não só a questão do FPM, mas a questão do tamanho da representação política. Tem municípios que vão ter de diminuir o número de vereadores, vão ter alguns municípios vão ampliar a representação da Câmara Federal, outras vão ter de reduzir, né, para municípios que tinham mais de 8 deputados federais vão ter de reduzir. Então, isso mexe, né? Os dados do censo também mexem e recolocam na pauta, né, da discussão política no Brasil a questão do Pacto Federativo, certo? Perfeito. E a questão do FPM, né, agora com a reforma fiscal, vai ser uma questão que vai ter de ser revista. Bom, eu queria ouvir agora, para ele não ficar por último de novo, eu queria ouvir o professor Jussiano Rodrigues, né, sobre a sua consideração principal, né? A gente pode fazer bem dinâmico, cada um fala um pouquinho, Tá o bom. tempo passa bem rápido. Eu queria ouvir sua principal reflexão em relação aos resultados que chegam junto com esse novo censo de 2022, divulgados agora em meados de 2023, né? Quem sabe até pode entrar nesse assunto colocado pela professora Livramento, né, que tem preocupado a muitos municípios, prefeitos e vereadores no país inteiro. Com certeza. Bom, eu acho que a gente não pode esquecer, né, que os dados que foram divulgados até agora
são apenas os primeiros resultados do censo. Então, a gente tem a população dos municípios, mesmo porque existe essa demanda, né, digamos, institucional, oficial, pela população oficial dos municípios, para que seja resolvida, né? E os dados dos domicílios. Então, nós temos, dentro do mar, do oceano de informações que o censo coleta, processa, e daqueles dados primários que são coletados, outros dados e indicadores são derivados, a gente está diante de uma gota, né? Então, a primeira observação que eu faria em relação aos resultados é que a gente tem que ter também muito cuidado para não assumir determinadas tendências que não podem ser comprovadas apenas com esses dados. Então, nós vamos ter que aguardar os outros dados, como a professora Livramento colocou nas considerações iniciais, apenas no final do ano. E aí eu chamo a atenção para os dados de migração, por exemplo, né? Os dados de migração eles vão ajudar muito a gente a entender por que esses municípios perderam população e para quais outros municípios eles perderam população, né? Então, e isso é um dado que vai qualificar essa informação que ainda é muito insuficiente para chegar a determinadas conclusões, como eu coloquei. Então, eu chamaria... também, professor, abrindo um parêntese, professor Jussiano, da UFRJ, Observatório das Metrópoles, há também o seguinte, a imigração, né, de estrangeiros, que em grande parte também tem chegado ao Brasil, especialmente no estado de São Paulo, né? Eu acho que todos esses dados vão ajudar a gente a entender, inclusive porque algumas metrópoles perderam população e outras metrópoles continuaram ganhando população, né? É o caso de São Paulo. Fala-se em desmetropolização, esvaziamento das metrópoles, foram termos que a gente ouviu aí nas últimas 3 semanas com esses primeiros resultados, mas os dados que nós temos até agora, eles não comprovam, a meu ver, essa tese, né? Então, se a gente olhar para São Paulo, o município de São Paulo, o núcleo da metrópole de São Paulo, ganhou mais de 1 milhão de habitantes. E a gente está falando de um município que está ganhando 1 milhão de habitantes em cima de uma base que já é muito grande, né? que são 12 milhões de habitantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Brasília está entre os municípios brasileiros que mais cresceu. A gente tem que entender por que Brasília cresce tanto, por que Goiânia cresce tanto, né? Nesse final de semana, tinha algumas matérias sobre esses municípios que estão crescendo. Goiânia, com mercado de luxo, com bom imobiliário, com construção de arranha-céus. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que investigar sobre isso, né? E, para mim, isso passa por um olhar coerente com a complexidade espacial do Brasil, territorial do Brasil, né? Que, como a professora Livramento colocou, os municípios, né, em muitas situações, eles não podem ser vistos, do ponto de vista espacial, como isolados no território, né? Eles conformam concentrações urbanas, eles compartilham funções comuns com outros municípios e, ao fim e ao cabo, eles são espaços de vida comum, mas cortados por limites municipais, em alguma medida arbitrários, né? Então, eu acho que isso tudo vai nos levar, em algum momento, a essa inevitável discussão sobre o Pacto Federativo. Perfeito. E gostaria de ouvir o professor Marcelo Ribeiro, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, sobre esses e outros impactos também que o professor possa complementar, né, em relação a essa redistribuição da população, migrantes e imigrantes circulando pelo Brasil, né, diminuição de vereadores em uns lugares, aumento em outros lugares, diminuição de recursos em alguns municípios, aumento em outros. Às vezes você tem um município vizinho do outro, por que que, né, você vai ter essa disparidade? E se é necessário que isso seja mantido ou que se mexa nessa estrutura, como lembrou a professora Livramento, que se mexa nessa estrutura de redistribuição de recursos no Brasil, né? O critério é justo que seja, de fato, através da população? Eu vou nessa mesma linha aí que já apontada pelos meus colegas, né? Exatamente no sentido assim. Primeiro, eu acho que destacasse que houve um crescimento populacional do Brasil nesse período aí de 12 anos, mas numa taxa inferior
as taxas de crescimento que se registrava antes, né? O Brasil tinha 190 milhões de pessoas em 2010 e, pelo censo de 2022, passou a ter 203 milhões, né? Então, houve um acréscimo populacional de mais de 13 milhões de pessoas na população brasileira. Mas numa taxa de crescimento pequena, né? Mas essa taxa também ela é pequena em cima de uma base que é grande, né? Uma base, um estoque populacional que é bastante significativo. Mas na medida em que essa taxa ela tende a ser, ela é menor do que foi em períodos anteriores, a gente o que esse resultado já nos apresenta é que a gente tem uma tendência de continuar crescendo, né, continuar a população crescendo, até determinado momento em que essa população pode vir a se reduzir. Não é o que vai acontecer agora, não é o que vai acontecer na próxima década, né, mas é algo que se aponta para o futuro, tendo em vista que a gente tem um tamanho populacional bastante elevado. E na medida que isso acontece, esses resultados eles têm nos provocado muito mais em levantar hipótese do que está acontecendo com a população e a sociedade brasileira, do que a gente poder ter afirmações mais categóricas, porque, por enquanto, só foi divulgado o dado da população dos municípios brasileiros, né, de todos os municípios. O que a gente consegue saber foi municípios que houve crescimento populacional e municípios onde teve crescimento positivo, né, e municípios onde teve crescimento negativo. Este resultado em si, somente esse resultado, já tem efeitos concretos naquilo que a professora Livramento estava apontando, né? O fundo de participação do município, que é um fundo constitucional que se distribui se distribui recursos desse fundo para os municípios brasileiros a partir do tamanho da população, ele tem impactos concretos no orçamento dos municípios, né, no sentido de que municípios que perdem população tendem a receber menos recursos, municípios que aumentam a sua população tendem a receber mais recursos. Então, isso também tem efeito sobre as políticas públicas que os municípios são responsáveis, né, as prefeituras são responsáveis de conduzir. Então, este é um dos município e como é que cada prefeito ou prefeita vai cortar em cada área, né, de acordo com a queda de arrecadação, né? E esse critério, professor Marcelo, na sua visão, é um critério correto, é justo, tecnicamente aceitável? Assim, dizer que é justo ou injusto é algo complexo assim, é uma questão complexa de dizer, mas eu acho que o que isso nos aponta é no sentido de que a, 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 a estrutura federativa existente no país, o modo como ela se conformou, né, ela foi uma estrutura federativa em que se atribuiu determinados políticas para serem feitas pela União, determinadas políticas para serem feitas pelos estados, outras para serem feitas em nível municipal, ou seja, cada ente federativo com atribuições diferentes no país, E outras e para cada os ente três, né? federativo. Tripartites, né? Isso. Mas cada ente federativo também com capacidade arrecadatória diferente, né? Para Nós quem não estamos... sabe, o governo federal fica com 62% do bolo tributário nacional, os estados com 23% e os municípios com 15% do bolo da arrecadação do bolo tributário nacional, né? Mas na verdade é como se fosse uma pirâmide invertida, não é? Porque é no município que o cidadão nasce, cresce, reproduz e morre. Tem que ter da maternidade ao cemitério, né? Então não é lá no plano federal, que é fictício, digamos assim, né? O ente federal ele é fictício, o estadual também, mas o ente real da nossa república, né, é exatamente o território municipal, né? Perfeito. E é exatamente nessa direção. Como nós temos também competências diferenciadas em termos de arrecadação, né, de tributação, que é feito por cada um desses entes federativos, acaba que nem sempre aquela tributação que é realizada pelos municípios é suficiente para poder dar conta de conduzir as políticas públicas necessárias para a população de cada lugar.
E é nesse sentido também que foi pensado o próprio Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído recursos a partir de arrecadação feita pela União, né, do imposto de renda, parte do IPI, mas que isso agora também está sendo remodelado em função da própria reforma tributária, né? A reforma tributária, pelo menos essa primeira fase da reforma tributária, que atacou os impostos derivados da atividade econômica, também vai exigir uma reformulação do modo como essa distribuição vai ser feita, porque antes nós tínhamos o IPI, o imposto de renda arrecadado pela União, vai continuar sendo feito assim, né, pelo que foi proposto, mas vai se juntar a arrecadação dos impostos do ISS, que é feito pelo município, o ICMS, que é feito pelos estados, né, e isso vai ter uma governança nacional da forma em que isso vai se distribuir. A gente não sabe ainda como, de fato, vai acontecer, mas essa reforma tributária, essa primeira fase, que já está tramitando no Congresso Nacional, ela já aponta no sentido da gente construir um novo pacto, pelo menos tributário, né, no que diz respeito à questão federativa brasileira. Sem Então, dúvida. só para poder aqui resumir, né, apesar desses primeiros resultados, nos sugerir muito mais hipóteses sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira, ela já tem alguns efeitos concretos que têm a ver com a própria arrecadação aí dos municípios e também com essa distribuição política, né, que, como bem mencionou aí a professora Livramento, né, no que diz respeito ao tamanho das câmaras de vereadores, a representação de deputados federais, né, de cada unidade da federação e assim por diante. O professor trouxe um item fundamental no meio dessa discussão, que é a questão da reforma tributária, né? E eu pergunto à professora Livramento, né? Vamos fazer um ping-pong aqui com pergunta e resposta rápida com cada um, né? Que o tempo voa. Mas se hoje a professora Livramento fosse prefeita, com o conhecimento que tem de gestão pública e diante dos novos dados do IBGE, considerando que a senhora fosse prefeita hoje de uma capital, por exemplo, ou de um município pequeno, que conselhos ou que orientações daria aos seus colegas prefeitos, que alguns estão em desespero num momento como esse? Eu diria o seguinte, eu diria que eles teriam de eleger prioridades. Uhum. Esse eu acho que é o fundamento e um dos grandes problemas da gestão pública, porque a gente sabe que as demandas são inesgotáveis e os recursos são limitados, né? Então, em face desse quadro aí, é necessário que os gestores eles sejam capazes de eleger as prioridades de acordo com uma leitura, digamos assim, da sua realidade. E aí eu acho que daí a importância do censo e das fontes de dados que o censo demográfico nos oferece, de ser capaz de trazer essa lente que permite a boa leitura da realidade para que as escolhas sejam feitas de forma a atender a real necessidade da população. Sem dúvida, né? E é muito importante isso, né? Acrescentar também, né, aos municípios, né? A gestão pública, a administração pública é algo cada vez mais profissional e mais complexo. Então, nós temos, não só no Rio Grande do Norte, mas em tantos outros municípios, né, o surgimento e o crescimento de várias escolas e faculdades de gestão pública, de políticas públicas, de administração, né, pública, né, que muitas vezes você tem um profissional disponível e você não contrata, às vezes bota um parente, bota uma pessoa ou alguém que não tem tanta qualificação para gerir algumas pastas de saúde, educação e segurança e tantas outras áreas que são complexas e você não tem aquela pessoa com, digamos assim, a condição perfeita de resolver aqueles problemas. Eu pergunto ao professor Marcelo Ribeiro, na sua visão, né, do mesmo jeito, se você fosse prefeito hoje, de uma cidade aí do seu estado do Rio de Janeiro, né? Qual seria a principal orientação que você compartilharia com seus demais colegas? De fato, ser prefeito em qualquer cidade, principalmente no Rio de Janeiro, é pensar em grandes desafios, né? Grandes desafios. Eu acho que
não sei exatamente se seria uma orientação, mas eu queria refletir que um dos grandes questões que se colocam hoje para os municípios brasileiros tem a ver exatamente em conduzir aquelas políticas públicas que diz respeito à vida urbana, né? Ou seja, as políticas urbanas, propriamente dito. Isso porque o orçamento dos municípios, em geral, eles são muito amarrados, seja pelo tamanho da estrutura administrativa, ou seja, alguns recursos que são vinculados, né? Só pode se gastar em em determinadas funções públicas, como de saúde, de educação, pagamento de pessoal, é, assim, então isso faz com que os municípios tenham pouca capacidade de realizar políticas urbanas, propriamente dita, que é uma competência do município. Agora, por outro lado, também os municípios são muito sucateados no nosso país, né? Isso significa que desse bolo da arrecadação tributária, a parte que está ficando para os municípios é muito pouco. É muito pouco. É insuficiente para contratar pessoal, é insuficiente para contratar essas pessoas que você mencionou, que estão hoje sendo formadas na área, são competentes na área de gestão pública, né, mas que não consegue se inserir nos cargos públicos, porque por muito tempo não realiza concurso, né, em áreas estratégicas. A gente percebe isso quando tem uma situação de chuva, de alagamento, em que os municípios não têm um técnico capaz de poder orientar a população para situações como essa, né, naquilo que é de competência dos municípios. Então, eu gostaria de ressaltar muito mais os desafios que estão colocados aí para os municípios, de um modo geral, e que essa dificuldade, com certeza, elas tendem a se ampliar na medida em que os municípios se vê com recursos diminuídos em função da redução da população. Infelizmente, além de todos os formandos e formandas pelo Brasil afora, nós temos um grupo muito grande de pesquisadores no Observatório das Metrópoles, né, capacitados para discutir e orientar em todas essas questões, né? E eu gostaria de ouvir o professor Justiano Rodrigues, do Rio de Janeiro, né? Mesmo sendo do Rio de Janeiro, se você fosse prefeito de São Paulo, qual seria a sua reflexão para quem é de São Paulo e da própria região, né? Até pergunto, o passe livre, mesmo diante dessa questão do recurso, a implantação do passe livre entraria nessa questão da reforma urbana, no seu entendimento, né? Daria para resolver alguns problemas ligados à mobilidade e tantos outros? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que se eu tivesse numa eleição com o Marcelo com a Livramento, com certeza eu ficaria em terceiro lugar, assim. Não tinha por onde escapar. Na discussão da Bom, mobilidade urbana, não. eu acho que se eu fosse falar com algum colega meu virtual prefeito, a primeira coisa que eu diria, já que a gente está falando de censo, é que esse prefeito não valorizasse o censo e desse importância para o censo só quando saísse os seus resultados. Porque o que a gente viu, né, nos últimos 2 anos, e muitos dos prefeitos, políticos que estavam alinhados ao governo anterior como fizeram campanha contra a vacinação e contra a ciência, fizeram campanha contra o censo. Então, a primeira coisa seria essa, valorizar a importância do censo demográfico que é realizado a cada 10 anos no Brasil. Em segundo lugar, eu acho que é totalmente alinhado com o que a Livramento falou, né? Traçar prioridades, né? E como você falou de São Paulo, o prefeito de São Paulo é um daqueles que dá sinais de que não prioriza de fato o que é necessário. Na última semana, por exemplo, foi feito um remanejamento de recursos que estavam previstos para a construção de terminais de ônibus para pavimentação, né? Então, visando as próximas eleições, do transporte já coletivo para jogar para o tirando carro, que é o dinheiro do transporte transporte individual, uma cidade coletivo que já para o tipo transporte de carro, né? individual, poluidor, né? E diante das situações climáticas dramáticas que a gente está vivendo no mundo e no Brasil nos últimos dias, né? Até onde eu vi agora a notícia que tem outra previsão de ciclone no sul do Brasil e São Paulo acabou sofrendo com o que aconteceu no sul, sem falar do calor que está no hemisfério norte, né? Então,
Em termos de prioridade, é isso. Agora, o transporte público hoje é um dos principais gargalos em termos da questão social brasileira hoje, né? As pessoas hoje não conseguem se deslocar nas grandes cidades e nas metrópoles, porque o transporte ele é um sistema metropolitano, né? A bacia de emprego ela é metropolitana, então as pessoas circulam na metrópole. Quando eu falo metrópole, são as capitais e os municípios integrados, né, dos seus entornos. Então a gente precisa ter essa visão. E a tarifa zero, para mim, ela é inevitável, né? É um caminho que, se o Brasil quiser superar muitos dos seus problemas, passa por essa questão, né? E mais do que prover um serviço gratuito, a tarifa zero ela tem se colocado como um meio de transformação social, né? A partir do momento que você permite que as pessoas circulem pela cidade, não só para trabalhar ou procurar emprego, mas para encontrar outras pessoas, para participar de atividades de lazer, acessar os equipamentos culturais, ir para a escola, né? Ela é uma ferramenta que a gente ainda não consegue medir, porque não tem grandes experiências, mas com certeza que tem um potencial enorme de transformação social. Eu acho que o Brasil Estamos tem falando do condições de direito fazer uma à cidade, revolução. né? O Brasil tem uma condição de fazer uma revolução nas cidades, tem uma conjuntura e um contexto para fazer uma revolução nas cidades. Só que essa tarifa zero ela não pode ser o modelo que, inclusive, o prefeito de São Paulo tem defendido, que é um modelo que continuaria gerido pelas empresas, ou seja, simplesmente uma transferência de recursos dos cofres municipais e, como Público por tem se privado. defendido também, com a participação do governo federal, através de um sistema único de mobilidade, para as empresas. Esse não é o modelo de tarifa zero que teria essa capacidade de promover essa transformação social que a gente espera. Tem que ser uma tarifa zero com participação e com controle social. Perfeito. Bom, nosso programa está chegando ao fim, né? Estouramos o tempo, inclusive, mas como ele fica na internet, fica disponível para a turma assistir, né? Praticamente essa aula com 3 professores ao mesmo tempo. E eu provocando cada um aqui de atrevido. Mas eu gostaria de ouvir as reflexões finais de cada um dos professores, né, em relação ao resultado deste censo de 2022, que saiu agora em meados de 2023, né? Então, assim, o seu pensamento final, a sua reflexão a compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, começando pela professora Maria do Livramento Clementino, do Observatório das Metrópoles, e também professora lá da UFRN. Bom, só vai ser rápido, porque o tempo já está estourado, né? Eu queria só rapidamente colocar só um pontinho de uma pauta também que é preciso ser pensada em relação à questão da política urbana, que é a questão dos domicílios particulares de uso ocasional, que foram revelados já nesses primeiros dados do censo. O Brasil hoje tem em torno de mais de 11 milhões de domicílios vazios de uso ocasional, e o nosso déficit habitacional é de em torno de 6 milhões ou 6 milhões e meio. Então, quer dizer, nós temos quase que o dobro de imóveis, digamos assim, que estão vazios ou temporariamente vazios, e temos uma carência habitacional de Isso muito são pessoas elevada. que têm mais de uma casa e não usam outra, Isso, professora? são as Sim, chamadas, no geral, isso foi localizado, nesse importante. primeiro momento do resultado do censo, foram informados que ficava muitos deles no litoral. Então, supõe-se que seriam segunda residência, mas isso só os novos dados sendo publicados mais à frente é que a gente vai, como o Marcelo bem observou, é que a gente vai poder se debruçar sobre esse tema, porque, como você sabe, os resultados, esses resultados preliminares, esses primeiros resultados, eles nos informam sobre pessoas e sobre domicílios, né? No geral, quando a gente discute as pessoas, a população, mas os domicílios também já começaram a ser divulgados. E a questão que houve um aumento de 70% dos domicílios particulares ocasionais,
em relação ao censo de uso ocupacional ocasional em relação a 2010, e isso revela uma tendência que a gente tem de investigar por quê, certo? Então, é uma pauta também, o Observatório das Metrópoles tem grupo de trabalho de pesquisa que estuda a questão habitacional brasileira, e esse é um tema também que está digamos assim, na pauta da reforma urbana e na discussão da política urbana no Brasil hoje. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade, né, desse diálogo com você e com o Jussiano e Marcelo, e dizer que para mim foi muito produtivo, também aprendi bastante. Maravilha. Com as considerações finais também, professor da UFRJ, também membro do Observatório das Metrópoles, professor Marcelo Ribeiro, né? Eu gostaria de te ouvir também um pouco sobre tudo que nós conversamos e pode complementar com algo que, porventura, a gente não tenha abordado aqui. Eu queria também agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse diálogo, dessa discussão. E por mais que até agora o IBGE tenha divulgado os seus primeiros resultados, sejam resultados ainda muito pequenos em relação a tudo que vai ser ainda divulgado, isso já tem provocado um conjunto de reflexões na sociedade, na academia, né? Até porque só o próprio dado da população já tem, né, uma grande importância. Então, nesse sentido, eu convidaria, né, a todos e todas para poder acompanhar a divulgação desses resultados que o IBGE vai continuar fazendo aí ao longo do ano e provavelmente até ainda 2024, porque é a partir deles que nós vamos poder, de fato, ter a maior compreensão, né, da sociedade brasileira. Né? É a partir deles que nós vamos ter maior compreensão das desigualdades, das diversos tipos de desigualdades existentes no nosso país. É a partir deles que nós vamos poder ter subsídios mais efetivos para a elaboração de políticas públicas. E é a partir deles também que boa parte da academia vai poder ter como subsídio também para a elaboração das suas pesquisas, né, das reflexões acadêmicas que podem vir a ser feitas. Então, o censo demográfico é uma conquista, né, da sociedade brasileira, né, ele pertence à população brasileira, né, independente de governo, de qual seja o governo, e a gente tem que batalhar para que os censos eles sejam realizados sempre, né, no momento em que precisam ser realizados, para que a gente possa, de fato, ter uma trajetória de acompanhamento, né, das mudanças por que passa o nosso país. E como disse o Jussiano Rodrigues, né, prefeitos e prefeitas não se preocupem com o censo apenas quando sai o resultado. Com as suas considerações finais, professor Jussiano Rodrigues, Observatório das Metrópoles e professor da UFRJ. Bom, quero agradecer o convite, Robson. Para mim foi um prazer estar aqui discutindo mais uma vez as questões que para nós do Observatório das Metrópoles são muito caras, né? Com o Marcelo e com a Livramento. Eu assino embaixo o que foi dito pelos dois nessas considerações finais, e acrescentaria que nós do Observatório, né, repetindo um pouco o que o Marcelo falou, temos uma ampla experiência, uma longa experiência de trabalho com os dados censitários, de exploração desses dados, de análise, de divulgação, de transformação desses dados, inclusive para que o gestor público possa se apropriar deles, né? Então, eu recomendaria que todos ficassem de olho no que nós estamos fazendo. Nós temos o site, né, o observatoriodasmetrópoles.net, que tem uma atualização semanal, e é bem provável que nós vamos encontrar ali coisas do censo quase semanalmente, de acordo com a divulgação dos próximos dados, né? E, bom, pensando um pouco nessa perspectiva do Observatório das Metrópoles, né, nós sempre, né, numa trajetória de mais de 20 anos de existência desse grupo, nós sempre chamamos a atenção para os problemas que são também metropolitanos, né, que são problemas que os municípios não conseguem resolver sozinhos, né? Então, mais um recado para os prefeitos é que eles precisam também atuar de forma solidária, né, com os seus prefeitos vizinhos, inclusive os prefeitos das maiores cidades com os municípios dos seus entornos, que, em alguma maneira, se constituem com grandes periferias
das cidades principais, né, das cidades núcleo dessas metrópoles. E eu acho que os dados do censo, né, ele ajuda a gente a entender como é que esses espaços funcionam, né, como é que é a vida neles, e mais do que isso, entender esses espaços como lugares de uma vida comum, em que as pessoas nascem, morrem, vivem. Não é só no município, também é nas metrópoles, né? E eu acho que reconhecer esses espaços dessa forma é um passo fundamental para a gente desenhar soluções para os impasses sociais, econômicos e políticos que impedem o desenvolvimento desses espaços onde estão aproximadamente 70 milhões de brasileiros. Então, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez, foi um grande prazer contribuir aí com a discussão. Muito obrigado.